Aí pessoal, onde é que a gente tá? Beira d'água. Muita água e pouco peixe até agora, viu? Hoje eu tô fazendo um testezinho dessa varinha aqui da Lore, ó. Rampage 14 libras. E quero aproveitar, pessoal, para fazer um vídeo falando sobre vara inteiriça e duas partes. Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida sobre comprar a vara duas partes, né? Tem algum preconceito que eu tive também quando eu fui comprar minhas primeiras varas duas partes. Tá aqui, ó. Lock Travel, 4 partes. Quer dizer, não é só duas, né? São 4. Então, parte aqui é só o que tem. Eu vou até dar uma montar aqui a lock rapidinho. Só pra... Não vou nem alinhar os passadores não, tá? Só mesmo pra quando eu for explicar algo pra vocês aqui. Montadinha, né? Não tem diferença de nada, não é isso? Pessoal, é o seguinte. Desde muito tempo, a galera tem um preconceito muito grande com vara em partes, né? Acha que é frágil, que vai quebrar por besteira e acha que a inteiriça, por ser inteiriça, não tem fragilidade também de quebrar. E eu já quero começar falando isso, pessoal. Isso hoje em dia virou quase que um mito. É uma realidade hoje que as varas em partes são bem mais resistentes que antigamente. Eu falo isso com propriedade porque eu comecei a pescar em 2009 e de 2009 para cá, até 2026, no barranco eu só usava vara duas partes. Só duas partes. Passei a usar 3 partes agora há pouco tempo e adquiri essa 4 partes também agora há pouco tempo. Não tá nem com um mês. Então assim, eu já usei muita vara de duas partes, velho. E admito sim que no início, quando eu comecei a comprar vara de duas partes, ela realmente era mais quebradeira. Principalmente aqui, ó. Nessa junção onde as varas se encontram. Ela quebrava muito aqui, não era nem na ponta. Certo? E vara inteiriça, pessoal, eu passei a comprar assim que eu comprei meu caiaque. Já deve estar com uns 4 anos, eu acho. E passei a usar no barranco agora em 2026. Quando eu montei o sistema para transportar a vara na moto. Porque fica mais em conta, né? Até a questão do financeiro, né? A gasolina não tá barata. Com relação a duas partes, eu já tenho muita experiência. Com vara inteiriça, faz mais ou menos uns 4 anos que eu estou usando vara inteiriça. E já tenho uma opinião formada, pessoal, sobre o que é melhor. Vara duas partes ou inteiriça? Eu já posso dizer para vocês o seguinte, de início, sem polêmica, sem converser. Dentre as duas, pessoal, pescando, eu prefiro vara inteiriça. E não é questão de fragilidade das varas em parte não, tá? E eu vou já explicar para vocês o seguinte. Logo de início, já falo para vocês que a única vantagem, velho, a única vantagem que uma vara em partes tem da vara inteiriça é transporte, pessoal. Nada a mais que transporte vai dar vantagem numa varinha dessa aqui, né, no caso dessa 4 partes ou 2 partes, para uma vara inteiriça. Não fosse o transporte, cara, eu acho que nem existiria vara em parte, certo? Não tem outro aspecto que faça que uma vara em parte ganhe da inteiriça, tenha vantagem sobre ela se não for transporte. Disso vocês podem ter certeza. Quando você compra uma vara 2 partes, 3 partes, 4 partes, você está visando o transporte. Ou então o frete, porque vara em parte você pode trazer, às vezes, com frete mais em conta, né? Mas hoje em dia, sendo bem honesto com vocês, como está o Mercado Livre, não vejo diferença nenhuma. Eu não pago frete nem na inteiriça e nem nas varas em parte. Então, tá a mesma coisa. A relação é só mesmo transporte, na moto, no carro, em que for. Com relação a transporte, até mesmo no barranco, você andando, você desmonta aqui, você anda com ela na mão, você passa no meio das estruturas melhor. Mas pescando, tá na beira da água, a vara inteiriça é melhor. E vamos começar a falar das desvantagens das varas em partes. E de acordo com o que for falando as desvantagens, vocês vão entendendo por que a vara inteiriça tem a vantagem, certo? Primeiro de tudo, pessoal, primeira desvantagem da vara em parte, você tem que montar. Você não só chega na pescaria, que nem uma vara inteiriça, bota aqui a carretilha, ou molinete, né? No caso, carretilha, bota a carretilha e sai, monta aqui, bota o snap e sai pescando. Não. Quanto mais parte tiver, mais você vai ter que montar. E você tem que prestar atenção em quê? Alinhar os passadores.
Essa loca aqui mesmo, ó, ela tem umas setas, mas eu montando ela pelas setas, ela sai torta. Então eu monto de acordo com os passadores. Monto aqui a primeira e os outros vão montando de acordo com os passadores. Então a primeira desvantagem é essa. É a desvantagem que eu acho mais besta. Segunda desvantagem, pessoal. Quem tem vara em 2 partes, ou em 3 partes, 4 partes, deve saber disso. Pelo menos as minhas quase todas faziam. De acordo com o peixe que você pega, desde que seja grande, ou força muito na estrutura, ou mesmo quando você está trabalhando isca pesada, as varas em 2 partes, 3 partes, elas costumam mudar os passadores de posição. Tipo, tem 2 partes alinhadas, uma desalinhada. É comum, pessoal, é comum. Não tem para onde correr. Aí você tem que fazer o quê? Tirar e alinhar de novo. Na vara inteiriça você não precisa fazer isso. E volta e meia, quando você está pescando, você pega um peixe, você tem que olhar se está alinhado. Eu mesmo tive só hammer da Sight Plus, acho que eu tive umas 7. Dessas 7, 5 delas, volta e meia, ficava mudando os passadores assim de posição. 2 delas era muito difícil acontecer, muito difícil mesmo. Elas eram mais justas, certo? Tinha uma que era chata, velho, que ela chegava a sair. Ela saía na linha, a afrouxava que saía na linha. Comprei 2 Azak também, da Okuma, que top. Inclusive eu tô com em casa, a outra eu passei pro Edson. Que também aconteceu a mesma coisa. Uma mais que a outra. As duas aconteciam, mas tinha uma que era mais que a outra. Beleza? Então é uma realidade. Isso aqui não quer dizer que todas vão acontecer, mas é mais propício a acontecer do que não acontecer. Você tá pegar um peixe mais forçar e normalmente a parte de cima, né? A parte de cima desalinhar aqui os passadores, certo? Outra desvantagem que você não tem na vara inteiriça. Outra coisa, desgaste. Na vara 2 partes você vai ter desgaste que na vara inteiriça você não vai ter. E onde é o desgaste? Nas emendas. Quando você pega ela novinha aqui, você coloca aqui o serracente que já chegou onde é suficiente, né? Com o passar dos anos, você vai vendo que ela vai entrando mais. Porque tá tendo atrito da parte de cima com essa parte que ela entra dentro. E aí você pescando, vai tirando, colocando, tirando, colocando, tirando, colocando. E ela vai frouxando, aí você aperta mais. Então, digamos que na primeira vez que você montar essa vara, nos primeiros anos, ela der 1,80, que é o tamanho dela, que é 6 pés. Digamos que se eu passar 20 anos com essa vara, muito difícil, né? Normalmente a gente quebra ou vende. Mas se eu passasse 20 anos com essas varas, com certeza quando eu montasse ela já não iria dar 1,80, porque ela ia entrando mais para dentro das outras partes. Então, é uma desvantagem. Na vara inteiriça, não. Você compra ela no tamanho que ela vier, ela vai ser, a não ser que quebre, entendeu? Então, é outra desvantagem. Com relação à resistência, pessoal, como eu disse a vocês, tem muita gente que tem preconceito com vara em 2 partes, 3 partes, 4 partes, achando que ela é muito quebradeira. E eu posso afirmar a vocês, nesses, sei lá, 15, 16 anos que eu uso vara em 2 partes, que não é bem assim. Tem uma desvantagem? Tem. Vou ser bem honesto com vocês, tem. Porque aqui é um blanco inteiriço. Então você tem 100%, digamos assim, 100%, porque, lógico, a vara não vai vergar até aqui o cabo, né? Mas digamos que se a vara vergar daqui até lá na ponta, com a vara inteiriça você consegue. Você tem ainda a chance de acontecer isso. Com a vara 2 partes, não. Por exemplo, essa parte aqui, ó, essa primeira parte não verga. Essa segunda parte aqui, se vergar é muito pouco, eu não cheguei a usar ela para vergar isso tudo, ela só vai vergar as 2 partes de cima. Ó, se você colocar uma do lado da outra, ó, dá quase na metade, né? Ela vai vergar metade. Normalmente, vara 2 partes, você não vai conseguir vergar a metade de baixo. Porque essa parte de baixo aqui, ela é muito rígida, justamente para aguentar a pressão da parte de cima. Já na vara inteiriça, dependendo da qualidade da vara, modelação, tem vara, velho, que elas vergam até aqui, entendeu? Falta um pouco encostar aqui uma parte na outra. Dificilmente isso acontece porque realmente ela quebra antes, né? Mas se das 2 varas existe uma que tem uma possibilidade de ter um ângulo de envergadura maior, vai ser a inteiriça. As 2 partes, ela não verga, velho. As 2 partes aqui, ó, na vara de 2 partes, essa primeira parte não verga de jeito nenhum. Antes de menos chegar perto de vergar, que ela não vai vergar, que é muito dura, ela já tem quebrado aqui na parte de cima, certo? Então, existe sim um risco de quebra maior, justamente por causa da junção e porque a ação dela é só na parte de cima.
A vara inteiriça você consegue ter sim um pouco mais de ação, dependendo da qualidade da vara, como eu disse. Então, na minha opinião, tem sim uma diferença em resistência dentro das duas, mas não é uma resistência gritante que vai dizer, ah, essa aqui vai quebrar e essa não vai. Qualquer uma das duas pode quebrar, mas se uma das duas tiver uma margem de segurança para envergar, vai ser a inteiriça. Então só é isso, velho. Só é isso. Eu já quebrei vara inteiriça, já quebrei vara duas partes. Quebrei mais vara duas partes porque eu usava muito mais vara duas partes, né? Comecei a usar inteiriça no barranco agora em 2026, como eu falei. Mas pescando com as duas, todas as duas têm, digamos, quase a mesma possibilidade para quebrar. Mas sim, a vara inteiriça, eu acho que ela tem uma margem de segurança maior para trabalhar o peixe. Trabalhando as iscas, mesma coisa, pessoal, mesma coisa. Quando você tem uma vara que ela tem modelo inteiriça duas partes, elas têm a mesma ação. Então o trabalho das iscas vai ser a mesma. O que vai mudar é o trabalho do peixe, se o peixe for grande. Como eu disse, a vara inteiriça ela tem um ângulozinho maior de envergadura do que a duas partes, ou três partes. Mas trabalho de iscas, arremesso, esse tipo de coisa, cara, mesma coisa. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar ou tentar escolher uma ou outra por conta disso, que não vai fazer diferença. Quando eu comecei a comprar vara, eu sempre achei que a vara duas partes era muito mais frágil do que a vara inteiriça, e não é. Como eu disse, tem uma margenzinha de segurança a mais numa vara inteiriça? Tem, por ser só um blank só, não ter junções. Mas eu pesco com vara duas partes, velho, desde 2009, não tenho o que reclamar. É muito top mesmo. E como eu falei no início, a única vantagem realmente é transporte. A vara inteiriça, pessoal, na pescaria, você estando na beira d'água, no geral ela é melhor. Ela é melhor, você não tem que estar se preocupando com o passador desalinhando, tá montando e desmontando, chegou ali, montou, vai-se embora. Eu acho bem melhor. Então assim, dentre as duas, se eu tivesse que escolher só uma para usar, seria a inteiriça. Hoje em dia eu sou bem honesto com vocês. Talvez antes de usar a vara inteiriça eu poderia dizer que era duas partes. Mas hoje em dia, se realmente eu tivesse que optar só por um modelo, inteiriço ou vara em parte, eu iria optar por inteiriço. Realmente o transporte da vara inteiriça é um pouco mais chato, até num carro é chato, mas na água, velho, a vantagem é melhor. Todo mundo que usa vara inteiriça e usa duas partes, sabe que ela tem uma vantagem muito boa pescando. A questão de ter uma envergadura melhor, não ter que estar alinhando passador, que é chato. Cara, é muito ruim estar pescando um pouco, tá aqui, olhar, a vara tá com os passadores para cá. Aquelas serros de 14 libras que eu comprei, ela era muito sem vergonha, ela é três partes. A primeira parte dela aqui, ó, que encaixa no cabo, era justamente aqui mais virada. As duas de cima, dificilmente mudava de posição, mas a de baixo, volta e meia eu tinha que estar consertando. E quando você vai tirando, pessoal, colocando, tirando, colocando, ou então quando ela mesmo sai da posição, ela tá roçando na outra parte, né? Então ela tá gerando um desgaste. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado alguém aí, que esteja assistindo esse vídeo. Ambas os tipos de vara são excelentes. Vai depender do que você está querendo, qual é a sua prioridade, se é transporte, se não é. Se para você transporte não é problema, vara inteiriça vai ser melhor. Sem falar que vara inteiriça você encontra muito mais no mercado do que vara em duas partes. Hoje em dia as fabricantes estão muito fuleiragemzinha para fazer vara em duas partes, só 17 libras. Às vezes o cara lança uma vara topzera, linda, que nem a Venato. Aí quando você vai colocar, só 17 libras. Nem todo mundo usa 17 libras, velho. Eu mesmo não sou muito chegado em 17 libras, só tenho uma. Então é mais difícil você encontrar vara em duas partes, três partes ou quatro partes de qualidade no mercado num precinho bom, porque quando não é cara demais, quando você vai olhar a vara é barata demais, não tem muita qualidade. Os passadores não são essas coisas, o carbono. E vara inteiriça não, velho. Vara inteiriça tem as léguas, véio. Você bota lá para pesquisar, só o pau que rola é vara inteiriça bem acabadinha, tipo essa aqui, ou até outras mais baratinhas. Então assim, no geral, até mesmo para comprar a vara inteiriça é mais fácil. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Só mesmo para ajudar a galera aí que tem dúvidas sobre o vara inteiriça e vara em partes. Eu prefiro as varas inteiriça, mas não fico sem minhas varas de duas partes também não. Ou em quatro partes. Essa aqui, ó, por exemplo, eu comprei justamente para usar
de reserva. Para isso aqui, galera, para vara reserva, as varas 4 partes, 3 partes são ótimas. Essa aqui, ela pode ser usada assim como vara principal, mas com certeza para vara reserva é muito show. Bora lá, continuar a pescaria aqui. Falou, até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Cuida!